Os povos germânicos chamados de bárbaros pelos romanos foram um conjunto de etnias que habitaram a região da Europa setentrional, conhecida como Germânia. Eles eram descendentes de uma população indo-europeia, que se estabeleceu na região por volta de 1900 anos antes de Cristo. As origens dos povos germânicos são complexas e ainda não são totalmente conhecidas. No entanto, sabe-se que eles se originaram a partir da cultura da cerâmica cordada, que se desenvolveu na planície norte alemã. A partir do século II a.C., os povos germânicos começaram a se expandir para o sul da Escandinávia e para o rio Danúbio. Os povos germânicos eram divididos em diversos grupos, cada um com suas próprias características culturais e sociais. No entanto, eles compartilham alguns traços comuns, como a organização social baseada na tribo, economia baseada na agricultura e na pecuária, religião politeísta, linguagem indo-europeia germânica. A partir do século III d.C., os povos germânicos começaram a invadir o Império Romano Ocidental. Essas invasões foram motivadas por diversos fatores, como a própria pressão demográfica, a crise econômica do Império Romano e o enfraquecimento do próprio Império Romano. Os bárbaros germânicos desempenharam um papel crucial no declínio e queda do Império Romano no século V. Esses povos originários das regiões nórdicas da Europa, como os visigodos, ostrogodos, vândalos e francos, exerceram pressão constante sobre as fronteiras do Império Romano. Os conflitos frequentes e as invasões resultaram em eventos marcantes da história, como a saqueadora invasão de Roma pelos visigodos liderados por Alarico em 410 d.C. Contudo, o momento decisivo ocorreu somente no ano de 476 d.C., quando Odoacro, um chefe germânico, depois o último imperador romano, o Rômulo Augusto, marcando tradicionalmente o fim do Império Romano do Ocidente. A conquista germânica foi em parte facilitada pela desintegração interna, crises econômicas do próprio Império Romano e instabilidade política que assolaram o próprio Império. Os bárbaros germânicos, frequentemente retratados como destruidores, também absorveram muito da própria cultura romana em seus aspectos políticos, sociais e culturais, promovendo uma fusão de tradições entre germânicos e romanos. O legado da civilização romana persiste em muitos aspectos da sociedade europeia moderna, evidenciando a complexidade da interação entre os povos germânicos e o Império Romano, que, em última análise, desempenhou um papel crucial no curso da história ocidental. As invasões bárbaras germânicas são um fato decisivo na própria história, como vocês puderam observar nessa breve videoaula. Mas é também muito importante que vocês revejam as minhas outras videoaulas sobre temas similares para poder compreender de uma forma muito melhor esses significativos acontecimentos da história humana. Valeu, pessoal, e até a próxima!